Está começando agora o programa Sintonia com Deus, programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. Meu nome é Everton, sou pastor da igreja e você é meu convidado para estarmos juntos durante esta 1 hora. Fui comprado. Com vocês agora a banda Jeter cantando O Sangue de Jesus. Com sangue fui sarado, libertado. Eu fui salvo com preço de sangue, sangue de Jesus, perdido na cruz, sacrifício de amor, meu Senhor morreu por mim. Eu não vou deixar de te adorar e agradecer. Santo, santo é o Senhor Jesus. Fui comprado, lavado, purificado com sangue. Fui sarado, libertado. Eu fui salvo com preço de sangue, sangue de Jesus, perdido na cruz, sacrifício de amor, meu Senhor morreu por mim. Eu não vou deixar de te adorar e agradecer. Santo, santo é o Senhor sangue de Jesus, perdido na cruz, sacrifício de amor, meu Senhor morreu por mim. Eu não vou deixar de te adorar e agradecer. Santo, santo é o Senhor Jesus. E você acabou de ouvir aí então banda Jeter cantando a canção intitulada O Sangue de Jesus. E na sequência agora nós vamos ouvir banda Resgate. E esta canção que nos leva a refletir sobre andar na estrada que é Jesus e não olhar para trás, não voltar mais para trás. Andar cada dia na luz do Evangelho até chegar no lar celestial. Observe a letra dessa canção que vai ser tocada agora, intitulada No Seu Quintal. E a gente vai vivendo e carregando a paz. Oh, a gente cai na estrada e volta nunca mais. Oh, tudo enquanto é dia, pouco a pouco, até chegar no seu quintal.
Aí então esta canção, intitulada No Seu Quintal, da banda Resgate, nos relembra a passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus mesmo diz a respeito de si: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é muito claro o que Cristo, o que Jesus Cristo está nos mostrando através dessa descrição de si mesmo. Ele está nos apontando o fato de que não há solução em mais nenhum outro lugar além de Cristo. Não há um outro caminho, não há uma outra verdade, somente Cristo Jesus. E a vida verdadeira está em Cristo Jesus. Então, se você está procurando solução para a sua vida, a solução está relacionada à comunhão com Deus. Pense nisso. A palavra de Deus é que nos ensina. E agora com vocês, Viniardi, cantando a música intitulada Quebrantado. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Jesus, merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Me
Aqui pela sua rádio web Ungidos, você ouve o programa Sintonia com Deus, a exposição bíblica da palavra, os mais lindos louvores na sua programação. Olá, eu sou a Clarice, de Sapucaia do Sul, e eu também estou na Sintonia com Deus. Meu nome é Patrícia Borba, eu sou de Rondonópolis, no Mato Grosso, e eu também ouço o programa Sintonia com Deus. A paz do Senhor a todos. Estou ouvindo o programa Sintonia com Deus e moro aqui em Camboriú, Santa Catarina. Meu nome é Modesto, sou aqui de Camboriú, Santa Catarina, e estou ouvindo o programa Sintonia com Deus, esse programa maravilhoso. Tá aí então, um forte abraço. Nós queremos enviar aqui para os nossos ouvintes, nossos ouvintes aí que entram em contato, mandam a sua gravação para o nosso WhatsApp. E se você quiser também que a sua voz apareça aqui na programação, mande seu WhatsApp, sua gravação para o número 98215-3223, prefixo 51. Então, 051 98215-3223. Você faz a sua gravação dizendo de onde você está falando e que está ouvindo a Sintonia com Deus. E se você quiser conhecer mais da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, porém está longe ou ainda não pôde vir nos fazer uma visita aqui na rua São Luís, número 188, bairro Jardim, Sapucaia do Sul, região da Grande Porto Alegre, você pode acessar as nossas mídias sociais. Temos aí então a página do Facebook, o Instagram, o YouTube e o Telegram, e todos eles com o mesmo endereço, IPB Sapucaia. Então você acessa aí tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no YouTube ou Telegram, IPB Sapucaia, e você vai encontrar as nossas mídias sociais e pode ali deixar o seu recado, fazer a sua comunicação. E agora vamos dar continuidade então à nossa programação sobre reflexão de como nos aproximarmos da palavra de Deus. Nós temos visto que algumas pessoas se aproximam da palavra de Deus com princípios equivocados, e esses princípios equivocados trazem dificuldade para a compreensão pessoal da palavra de Deus. E o nosso desejo é trazer luz à boa compreensão da palavra de Deus. Então, como oitavo erro ou oitavo equívoco que algumas pessoas cometem ao se aproximar da palavra de Deus, nós temos aqui o seguinte: assumir que um relato parcial seja um relato falso. Como assim? Bom, a palavra de Deus, nós temos relatos que se repetem, principalmente nos evangelhos. Nós temos relatos que se repetem, mas eles não se repetem literalmente da mesma maneira. A história é contada com alguns detalhes a mais num evangelho do que no outro. E isso não é um erro bíblico. Muito, muito pelo contrário. Isso é o que traz riqueza acerca da narrativa bíblica. Cada um dos 4 autores do Evangelho relata muitas vezes uma mesma história de um diferente ponto de vista, para um grupo de diferentes pessoas. E às vezes citam o mesmo incidente, o mesmo fato, com palavras diferentes. Um exemplo disso nós temos Mateus capítulo 16 e versículo 16, onde a palavra de Deus diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos capítulo 8, versículo 29, nós temos a mesma informação registrada da seguinte maneira: Tu és o Cristo. E em Lucas capítulo 9, verso 20, nós temos o registro: És o Cristo de Deus. Essas expressões diferentes do mesmo fato não se constituem
em falhas de um ou de outro escritor da palavra de Deus. Muito pelo contrário, eles se completam e como transparências, folhas transparentes que se sobrepõem, cada uma com um pedaço da imagem. Ao final de todas essas sobreposições, dessas transparências, nós temos o quadro completo, nós temos a imagem completa. Então, de fato, nós temos aqui Mateus, Marcos e Lucas, 3 escritores escrevendo para 3 grupos de pessoas diferentes, falando de um mesmo fato, porém com palavras diferentes. E nós, que estamos nos nossos dias há muito tempo depois do acontecimento, temos a informação mais completa possível, a informação somando-se aí às 3 narrativas. Um quadro completo, um quadro bem pintado com seus detalhes. Portanto, fique esperto, estude a Bíblia. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. E vamos continuar escutando belíssimas canções. Agora com vocês, Rafaela Pinho, cantando a música intitulada Eu Verei.
Agora com vocês, 2 canções sem interrupções. Viniardi cantando Meu Respirar e Marina Aguiar cantando Que Sejas Meu Universo. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti, perdida estou. Tu és Jesus, tu és. Te amo.
estou sem ti, perdida, perdida estou sem ti, perdida estou sem ti. Pai, eu te amo, preciso de ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, esse é o meu desejo.
meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Agora eu quero te apresentar esta canção de Sérgio Lopes, chamado Le Shalom. Ela é cantada primeiramente em hebraico e depois você vai ouvir a tradução dela em português desta canção chamada Le Shalom, ou A Paz. Vamos ouvir então desse que é considerado o poeta da música gospel, Le Shalom, Sérgio Lopes. ישראל, שמע ישראל, הגויים קוראים בקול חזק, לאדוני ראו בהר בהר, והקים דוד שללמדך ניצר המון קרבות, בתקווה בהרי גולן, אם תביט בלב, יהושע במבט העצוב. הוא הדריך אותך במקום הזה, איהם תקוותיה, איהם שלומך. שוב ישראל לברית העתיקה, קרא ישראל בכל מאודך, כי לא יזכיר ביד צרים ואל תעשה חיל, מהמו כאל ישורו, אם תקרא לשלום, אלוהים הוא ינקה. ישראל לברית העתיקה, קרא ישראל בכל מאודך, כי לא יזכיר ביד צרים ואל תעשה חיל, מהמו באלים, כי אין כאל ישורו, אם תקרא לשלום, אלוהים הוא ינקה.
ó Israel, ouve, ó Israel, todas as nações clamando o nome Yahvé, mas ele te escolheu e te deu Davi para te ensinar a vencer batalhas pela fé. Se pudesses ver no alto de Golã a tristeza no olhar de Josué, que te fez pisar onde agora estás, mas perdeste a tua fé e a tua paz. Volta, Israel, ao primeiro amor. Clama, Israel, clama ao teu Senhor, que jamais te entregou nas mãos de quem te desonrou. Não existe outro Deus como Deus de Israel. Se clamares pela paz, Elohim te vingará. Israel, ao primeiro amor. Clama, Israel, clama ao teu Senhor, que jamais te entregou nas mãos de quem te desonrou. Não existe outro Deus como Deus de Israel. Se clamares pela paz, Elohim te vingará. Eu quero nesse instante, antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero orar pela tua vida. Pai amado, nós te suplicamos, ó Deus, que diante da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da compaixão que vem do Senhor, Pai amado, eu te suplico que o Senhor esteja falando ao coração daquele que está nos ouvindo nesse instante. Que o Senhor esteja trazendo, ó Pai, a resposta aos corações apertados, ó Pai, nesse instante. Nós te suplicamos em nome de Cristo, ó Deus, que o Senhor nos faça compreender, que a iluminação do Teu Espírito esteja sobre cada um e possamos entender o que o Senhor deseja nos mostrar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu ouvinte, eu quero compartilhar contigo nesse instante a palavra de Deus que se encontra em Gênesis capítulo 6 e versículo de número 9. E nesta passagem eu quero observar juntamente com você a vida de um personagem da palavra de Deus no Antigo Testamento, talvez um dos mais conhecidos personagens. E na vida deste personagem da palavra de Deus, este que é nosso irmão do passado,
eu quero destacar 3 características de uma vida verdadeiramente piedosa. 3 características de uma vida piedosa. E a palavra de Deus nos diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. No contexto de nossa passagem, nós temos uma realidade que se assemelha muito aos dias em que vivemos, aos dias de hoje, às vésperas da volta de Cristo. É o próprio Senhor quem afirma isso. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 e 38, a palavra de Deus diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Em Gênesis capítulo 6, versículo 2, nós vemos que a linhagem piedosa dos filhos de Sete, ou seja, o filho de Noé, se afeiçoou das filhas de Caim, que seguiam os passos errados de seu pai. Diante disso, vemos o surgimento de uma nova e perversa geração, em que a maldade se multiplicava e a terra passou a revelar cada vez mais a maldade do coração humano. E isso está registrado lá em Gênesis capítulo 6, versículo de número 5. Ao ponto de ser alvo da ira de Deus, que se revelou por meio de um dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo de número 7. Diante disso, encontramos um homem chamado Noé, cujo nome significa especificamente, em hebraico, paz ou descanso. E é sobre este homem que a palavra de Deus nos leva hoje a refletir. Muito embora Noé fosse um homem com as mesmas condições e falhas passíveis a nós, é a vida dele que nos revela as 3 características de uma vida piedosa que nós vamos destacar a partir de agora. A primeira delas é a questão da justiça. Então veja o texto inicial que nós lemos em Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo. Então, a primeira afirmação aí do versículo aponta a questão de Noé ser justo. No mundo tomado pela maldade, injustiça e violência, que era o período de Noé, Noé se destacava pelo comportamento correto. Então, no tempo de Noé, muitas coisas erradas estavam já acontecendo. A violência era terrível. A impiedade já era terrível no coração humano. Em tudo que o Senhor ordenou a Noé, nada ele deixava de realizar. Em tudo, Noé obedecia a Deus. Gênesis capítulo 7, versículo de número 5. Mesmo num contexto onde a maioria das pessoas faziam coisas erradas. A sua honestidade e honra era marcante ao ponto de ser memorável pelo Senhor. Memorável às gerações futuras. Como vemos no livro de Ezequiel, quando Deus reprova seu próprio povo por causa da idolatria em seu coração. E lá em Ezequiel, a palavra de Deus diz: ainda que estivessem no meio dela, do povo de Deus, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então veja que a justiça de Noé, ela era tão clara, tão evidente, tão intensa na vida, na prática de Noé,
que era memorável até as gerações futuras. Deus relembra da justiça de Noé. E certamente nós, no dia de hoje, estamos relembrando Noé e a justiça de Noé. Fica perpetuada, portanto, a justiça, o testemunho de ser um homem justo. O testemunho de Noé, em sua justiça e fidelidade para nós, é a atitude a ser imitada. Nossos dias são muito semelhantes aos que antecederam ao dilúvio e carecem de modelos dignos de servos de Deus. Uma das características de uma vida piedosa, e queremos destacar o significado de uma vida piedosa. A vida piedosa é aquela que se caracteriza por ser justa, ou andar no caminho reto, mesmo que o contexto todo esteja contrário, mesmo que todas as pessoas estejam realizando coisas que não agradam a Deus. Mas aquele que procura uma vida piedosa, ele não se desvia para a esquerda ou para a direita, ele segue de modo justo, caminhando retamente, obedecendo ao Senhor. Há também uma segunda característica de uma vida piedosa na vida de Noé. A palavra de Deus nos diz assim, novamente recordando o texto inicial: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo de número 9. A integridade é a segunda característica de uma vida piedosa, de uma vida que quer seguir ao Senhor. A integridade. A palavra integridade no texto original hebraico traz o significado de pureza, algo sem defeito, sem variação, como um objeto todo feito do mesmo material, íntegro, puro. Essa é a ideia da palavra integridade. É completo, é todo ele do mesmo jeito, todo ele a mesma coisa. Isso aponta para o fato de Noé não se contaminar com a maldade de sua época. Perceba o testemunho que Deus mesmo dá deste homem. A palavra de Deus nos apresenta que este homem não se contaminava com aquilo que estava de errado à sua volta. Nem tampouco se distraía com elementos de sua geração, ao ponto de menosprezar a sua comunhão com Deus. Noé não seria do tipo de homem que gastaria tempo demais no celular, observando ali os WhatsApp e as coisas, e colocando isso tudo no lugar da sua comunhão com Deus. Noé seria o homem, possivelmente, que faria uso da tecnologia, haja vista a maneira como ele segue as instruções de Deus para a construção de uma grande embarcação. Ele usaria, sim, possivelmente, a tecnologia, mas jamais deixaria a tecnologia ocupar o lugar de Deus, ocupar o lugar da sua comunhão com Deus. Talvez, como você que está me ouvindo nesse instante, Noé também usaria a tecnologia para aumentar a sua comunhão com Deus, ouvindo a voz do Senhor. A palavra integridade, associada ao nome de Noé, nos leva a uma compreensão de que ele, dentre a sua geração, era o indivíduo que possuía seu comportamento mais próximo do que originalmente deveria ser um filho e servo criado por Deus. Tal exemplo de integridade que se relaciona com a comunhão com Deus também é igualmente evidenciado na vida de Jó.
E você pode observar Jó, capítulo 1, versículo 8, onde a palavra de Deus diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É outro exemplo de uma vida íntegra. O cenário do livro de Jó, nós temos Deus falando do seu servo Jó, ali numa assembleia realizada pelo Senhor, onde o inimigo de nossas almas comparece. E ali Deus mesmo fala de Jó, que semelhante a Noé, Jó era homem íntegro. E aí você lê o livro de Jó e você percebe que mesmo Jó, aprendendo do Senhor, ainda em desenvolvimento, era um homem inteiramente entregue a Deus. Quer viver uma vida piedosa? Entregue-se inteiramente ao Senhor, todas as áreas da tua vida. Não tenha reservas para com o Senhor. A integridade de Noé, que o revelava como temente a Deus, conservando-se fiel ao Senhor diante de uma geração incrédula e impura, é para nós mais uma das características que devemos desenvolver cada vez mais em nossas vidas. Assim como criados por Deus para glorificar ao Criador, devemos atuar onde o Criador nos colocou, de modo que nosso testemunho glorifique também a Deus. Se Deus te colocou para trabalhar numa determinada empresa, se Deus te colocou para servir em determinada área da sociedade, sirva a Deus fazendo aquilo que é colocado nas tuas mãos, de modo melhor possível. Integridade com uma vida piedosa significa que você segue ao Senhor na igreja enquanto está louvando ao Senhor, mas também no trabalho quando está trabalhando ali, de modo que todas as tuas atitudes, seja na igreja, seja na empresa, seja em qualquer lugar, a tua atitude vai apontar para Deus. Integralmente, todo o teu ser, todas as tuas atitudes devem ser para glorificar a Deus. Característica de uma vida piedosa? Integridade é a segunda que nós destacamos. Justiça, integridade e agora então, em terceiro lugar, santidade. Santidade é a terceira característica de uma vida piedosa. Quando lemos a relação que Noé tinha com Deus, percebemos com clareza a sua característica diferente em relação aos seus contemporâneos. Vamos voltar lá ao texto inicial que nós lemos, Gênesis 6, versículo 9. Diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Embora Jó receba bom testemunho vindo do próprio Deus, somente de Enoque e Noé é afirmado que andavam com Deus. Noé demonstrava um espírito, uma atitude, um caráter que o tornava aceito por Deus para um relacionamento espiritual intenso. Diante de uma população que crescia e se preocupava apenas com suas próprias questões, sem se voltar para o Criador, Noé era o homem que tinha um relacionamento diferenciado com Deus. No corre-corre da vida, Noé era o homem que tinha um relacionamento diferenciado com Deus.
A atitude que Noé apresenta em sua época é a mesma exigida por Deus em tempos posteriores e ainda hoje. Veja o que ele diz por intermédio de Miqueias, profeta do Antigo Testamento. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. A santidade de Noé, que o fez ser diferenciado em sua época, é uma característica digna de ser imitada por ti, por mim, por todos nós. E em todas as épocas, se desejamos ainda hoje impactar nossa geração e ser bênção de Deus para nossa família, como Noé foi em sua época para sua família, então parece ser coerente que desenvolvamos cada vez mais as características que encontramos neste homem de Deus: justiça, integridade e santidade. Siga este exemplo de Noé e seja verdadeiramente uma bênção de Deus na tua família e por onde o Senhor te enviar. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos imensamente, Senhor, porque o Senhor nos traz clareza sobre a tua palavra e nos permite, ó Deus, refletirmos sobre ela. Nós te suplicamos que nos ajude a enxergar cada vez mais e a desenvolver em nossa vida a justiça, a integridade e a santidade. Precisamos do Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós suplicamos. Amém. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. E é isso aí, nos vemos então na próxima programação, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. Tchau.